Olá, meus amigos. Hoje é um momento muito especial, dia 31 de maio, primeiro episódio do IRPcast. O que é o IRPcast? Eu vou falar um pouquinho para vocês o que significa o Instituto de Rinoplastia e Face. O Instituto de Rinoplastia e Face ele foi criado no final do ano passado, de 2022, com a intenção de fazer uma comunidade digital. É uma integração de vários profissionais, ou seja, de forma multidisciplinar, médicos, profissionais ligados à rinoplastia e cirurgia da face. E essa comunidade, ela tem como intenção levar você, através de uma curadoria, assuntos relacionados à plástica facial. Nós vamos trazer aqui no mínimo de 5 a 10 hosts, ou seja, além da minha pessoa, do César Berry, nós vamos ter outros colegas médicos especialistas em rinoplastia que vão contar para você como é que é a rotina deles, como é que eles abordam o paciente, como é que eles tratam o assunto da rinoplastia, quais são as técnicas mais modernas da rinoplastia, quais são os profissionais envolvidos no tratamento do paciente que é submetido a uma rinoplastia, enfim, uma diversidade de assuntos que eu tenho certeza que você, futuro paciente, você que tem interesse na área da rinoplastia, vai curtir muito. Vou aproveitar aqui e vou comentar qual que vai ser assim as principais pautas que nós vamos conversar aqui no IRP junto com os nossos hosts. Nós vamos falar sobre a importância e a qualificação da formação do cirurgião de face. Vamos comentar sobre a regulamentação da atividade do cirurgião de face. Quem pode e quem não pode operar o nariz? Quais são as cirurgias da face? Além da rinoplastia, da blefaroplastia, da mentoplastia, das bichectomias, dos facelifts, tem várias cirurgias da face e eu tenho certeza que vocês vão ficar mais a par. Vamos comentar sobre a história da rinoplastia, lá desde o início, lá dos primeiros casos relacionados à amputação dos narizes, dos pacientes que mentiam, das pessoas que mentiam, eles faziam e cometiam adultério, isso antes da época de Cristo, eles faziam amputação dos narizes, da história da reconstrução dos narizes. Hoje, qual que é o conceito atual da rinoplastia? O que existe de mais moderno? Quais são as técnicas mais modernas? Rinoplastia estruturada, rinoplastia conservadora, preservativa, rinoplastia híbrida, rinoplastia escultural, uso de brocas, uso de piezo, enfim, tudo que existe de mais moderno na rinoplastia nós vamos trazer aqui para você. Você, como paciente, às vezes pode se questionar, será que eu sou um bom candidato à rinoplastia? Aqui nós vamos desmistificar. Vamos mostrar para você se você realmente é um bom candidato ou não, além do teu desejo. Já ouviu falar de dismorfia corporal? Nós vamos comentar aqui. Se faz ideia do que é dismorfia corporal? É aquele paciente que nunca está satisfeito com o nariz. E por quê? Nós vamos dizer o motivo. Avaliação pré-operatória. Quais são os programas, quais são os exames, quais são a técnica cirúrgica mais adequada para a gente avaliar o nariz antes da cirurgia, qual o momento dessa avaliação, cuidados pós-operatórios, terminou a cirurgia, já começa a ter os primeiros cuidados, depois de um primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, uma semana, um mês, 3 meses, 6 meses, como é que vai evoluir esses cuidados, como é que vão ser essas consultas no pós-operatório? Alimentos inflamatórios. Devemos evitar? Você já ouviu falar? Sim, é muito importante. Quais são os alimentos que podem prejudicar a cicatrização do nariz? Minha primeira cirurgia no nariz, ou seja, nunca realizei uma cirurgia de septo, adenoide, seios da face. Qual é a experiência? Como que eu vou perceber isso? Como que eu vou sentir? Vou precisar operar novamente? Se eu fizer uma rinoplastia ou ela é definitiva? Devo me preocupar? Aqui nós vamos trazer assuntos sobre isso. Existe uma incidência mundial que diz que os retoques, as revisões têm em torno de 9 a 11% da literatura mundial. E por que isso acontece? Porque nós não temos controle sobre a cicatrização. Nós vamos aprofundar esse assunto aqui com você. Fisioterapia na face, já ouviu falar? Já ouviu falar do tapering? Isso ajuda, não ajuda? Quem pode realizar isso? Um assunto muito importante, gosto muito desse assunto. Cirurgias combinadas, você sabe o que é uma cirurgia combinada? Vamos associar rinoplastia com outras cirurgias da face, ou até mesmo em outros sítios, como uma mamoplastia realizada pelo cirurgião plástico. É possível realizar esses dois procedimentos juntos? Sim, é possível, nós vamos comentar aqui com vocês. Câmara hiperbárica. Você já ouviu falar? Hoje existem vários artefatos, várias ferramentas que nós podemos utilizar
para que a gente consiga ter uma evolução melhor da cicatrização, principalmente alguns pacientes que já sofreram procedimentos anteriores ou até mesmo que já têm assim, algum tipo de comorbidade, como dificuldade de cicatrização, diabetes, pacientes que fumam, tabagistas. A câmara hiperbárica ajuda muito, ozonioterapia, poucos artigos científicos sobre isso, nanofet, partículas de gordura, fatores de crescimento, vamos comentar tudo aqui. Injetáveis no nariz. Produtos que são injetados no nariz. Funciona, não funciona? Riscos, complicações, quais são as indicações? Existe rinoplastia na forma de rinomodelação definitiva? Não existe, pessoal. Fiquem atentos, nós vamos aqui comentar sobre isso. E outros vários assuntos que nós vamos poder trazer aqui para vocês, principalmente no que eu acredito que é o mais importante. Você vai conhecer quem são os médicos. Antes de eles entregarem o serviço deles, é importante que vocês conheçam os valores, os princípios, quais são as atividades, os hobbies que os médicos têm. Afinal de contas, às vezes uma consulta no consultório, o médico está tão focado em você, no que ele pode entregar no teu nariz, que você sabe muito pouco sobre ele. E nós acreditamos que quanto mais se souber sobre o profissional médico, quanto mais encurtada tiver essa distância entre o paciente e o médico, a parte humana, melhor vai ser para todos. Eu não posso deixar aqui de mencionar a nossa equipe, que hoje está composta por vários profissionais. Entre eles, nós temos aqui na execução do gerenciamento das mídias do IRP, a Isabela Assunção, na captação de imagem do IRP, o Thierry Felipe. Nós temos também na área de gestão geral do IRP, o Bruno Mendes, e também a Isabelle Lira, que é responsável pela parte de jornalismo. Também o Alexandre, que vai fazer toda essa parte de head de design e edição. Eu não posso também deixar de mencionar aqui toda a equipe do Cristal Podcast, na pessoa do Juba, na pessoa do Israel, da Rebeca, da Lara e de todos esses empreendedores que acreditam muito nessa vibe que é os podcasts, que são os podcasts. Eu conto com você. Eu tenho certeza que vai ser mais uma vertical de grande sucesso e que nós vamos contribuir muito para que essa comunidade digital, formada por profissionais que são apaixonados pela rinoplastia e pela face, vão trazer assuntos de extrema relevância para você que está aí do outro lado. Nos sigam no Instagram, nos sigam no Facebook, no LinkedIn, no YouTube e também no Spotify. Vai ser a 7ª vertical do Ser Médico Podcast. Sejam bem-vindos. Bora lá, pessoal? Venham.